Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a parte 4 do meu livro Eu, Miserável. Vamos lá? E retomamos a nossa leitura a partir do parágrafo 19. Um Deus com dois sexos. Vivia tediosa rotina. Ademais de ler e escrever, o que mais eu gostava de fazer era caminhar. Caminhava sempre só. Gostava de apreciar as coisas ao meu redor. Sentia algo estranho dentro de mim. Ali, sim, na natureza, percebia algo de grandioso, que me fazia pensar que, se Deus existia, então ele era a natureza, vida. Mas, então, ele não seria apenas homem, como o retrato em pinturas, mas também mulher. Um Deus com dois sexos. Pensamento esquisito. Por que existem homossexuais? Esse último pensamento me fez formular para mim mesmo a seguinte pergunta: por que existem homossexuais? Ora, se até Deus, a natureza, a vida pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo, por que não criar pessoas assim também? Hum, acho que não os convenci, leitor ou leitora. Vou tentar outra hipótese. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Como você aprendeu a andar de bicicleta? Assimilando os movimentos dela após vários contatos com ela, certo? Pois o homossexual masculino, por exemplo, assimilou movimentos femininos após inúmeros contatos com mulheres em várias encarnações e agora convive com homens para assimilar os seus movimentos e recuperar a sua masculinidade original. Processos simbióticos, sabe? E apesar de não ser possível provar cientificamente a reencarnação desta ou daquela pessoa específica, essa hipótese estaria em acordo com a lei universal de equilíbrio, pelo menos. Obviamente, não estou dizendo que homossexuais são pessoas desequilibradas. Num universo dualístico, porém, em que toda unidade é constituída de opostos complementares, como o dia e a noite, por exemplo, homem e mulher também formam opostos complementares. Homossexuais, assim, seriam pessoas em processo de transição entre um e outro, algo como lagartos no caminho de se transformar em borboletas. A diferença entre elas e lagartas é que, depois de certa sequência de encarnações, um ou uma homossexual pode voltar ao seu gênero inicial ou migrar totalmente para outro. Isso estaria em acordo também com a natureza de certos seres, como o peixe palhaço, por exemplo, do filme Procurando Nemo. Lembra? Todos nascem machos, mas o grupo é liderado por uma fêmea. Quando ela morre, o macho mais velho muda de sexo e ocupa seu lugar. A transformação é definitiva e envolve alterações comportamentais e hormonais. A nova fêmea, então, passa a se reproduzir com o macho mais jovem do grupo, mantendo a estrutura social. Captou a mensagem? Bem, quero dizer que todos são processos naturais da vida, não anomalias dela. Os convenci agora? Não? Ah, deixemos este tema para lá, então. Grande missão de abnegação. Infelizmente, eu não tinha a sensibilidade de Ubaldi e nem a tenho hoje para poder sentir a natureza mais profundamente. Ele, quando caminhava em meio a ela, como que sintonizava com ela. Via além das formas que a constituíam. Sua alma e as dos seres que o rodeavam se comunicavam intimamente, por assim dizer, pois sentia que cada plantinha, por exemplo, tinha a sua e elas lhe transmitiam paz. Pensava em seus esforços de sobrevivência, que garantem também a nossa. Morrem para nos dar vida. Que grande missão de abnegação!
maior que a do Cristo que, segundo a Igreja, se deixou matar para salvar-nos, mas que, na verdade, nos abandonou. Não concorda? Onde ele está, então? Já fomos salvos de alguma coisa ou o mundo continua cheio de sofrimentos causados por nós mesmos? Acha que sou um anticristo? Bem, para não brigarmos, é melhor deixarmos isso para lá também. Ah, insiste em que eu me explique? Está bem. Quis dizer que não acredito na volta do Cristo em carne e osso, como muitos o fazem. No entanto, creio que o seu ame ao próximo como a ti mesmo representa a lei evolutiva moral que ainda estamos longe de aplicar integralmente em nosso mundo. Quando conseguirmos, porém, teremos implantado na Terra a tão desejada paz entre os homens. Entre mulheres também, claro, falei genericamente. Bem, aí sim Jesus nos terá salvado finalmente. Melhorou? Ótimo. Conversava também com água e minerais. O balde conversava também com água e minerais. Perguntava-lhes: como podem ser a base de tudo o que existe neste planeta? Como, a partir de vocês, surge vida, consciência? Perguntas profundíssimas que, mais tarde, responderia em seu maravilhoso livro A Grande Síntese e que, agora, a ciência também está começando a responder. Vácuo quântico. Para ele, tudo começa no que chamou de éter, porque no ano de 1932 ainda não conhecia o termo vácuo quântico usado pela ciência, mas aquele e este, formados por contínuas ondas de infinitas possibilidades de concretização, são a origem de toda forma existente no universo. No tal vácuo, formam-se impulsos que, por natureza própria, por sua capacidade criativa, significando capacidade de geração de complexidade, arrastam consigo a matéria que lhes rodeia. Pode-se imaginá-los como redemoinhos que, invisíveis, adquirem forma material ao sugar para si o que está ao seu redor. O redemoinho seria espírito, alma, meio porque toda forma é criada. Allan Kardec. Acho que Allan Kardec concordaria com isso também. Cada indivíduo é centro de onda fluídica, cuja extensão se acha em relação à força de vontade. Escreveu. Codificador da doutrina espírita, viveu no século XIX e, por isso, como o balde, não poderia conhecer o termo vácuo quântico, mas o seu fluido cósmico me parece ser a mesma coisa, como o é o éter de Ubaldi. Opostos que compõem uma unidade. Menciono Kardec aqui porque ele e Ubaldi são dois opostos que compõem uma unidade, a ciência do espírito. O primeiro ouviu comunicações de espíritos para melhor entender o mundo em que vivemos. O segundo, o próprio espírito, isto é, ouviu a si mesmo para melhor compreender o mundo em que vivemos. Além disso, talvez eu estivesse internado em um hospício. O primeiro me ajudou a entender a minha mediunidade. Sem esse entendimento, talvez eu estivesse internado em um hospício, me debatendo sobre a influência de espíritos que me rodeiam e, às vezes, se fazem perceber. O problema é que não nos damos muito bem, me fazem mal. O segundo me ensinou a estudar a mim mesmo, a procurar entender como existo dentro da existência do universo. Identifico-me melhor com o balde. Identifico-me melhor com o balde, porém, não apenas com a sua obra, mas com a pessoa dele. Talvez já tenhamos convivido no passado. Não acredita? Não estou nem aí. Tudo é vivo. Voltando à questão da alma, a de uma planta não é a mesma que a de um homem.
Sua capacidade de organização, de gerar complexidade, é bem menor, mas é alma. E o planeta Terra também tem a sua. Tudo é vivo, se vida é entendida como processo criativo. E como se formam os impulsos criativos de que falei anteriormente? Ora, num universo em que tudo que nele existe, e até ele mesmo, é transformação contínua evolutiva, qualquer novo impulso criativo evolutivo só pode ser resultado de movimento, de transformação evolutiva precedente. Assim, qualquer novo impulso criativo, a partir do vácuo quântico, só pode ser resultado de movimento, de transformação evolutiva interior nele, e esta é a experiência adquirida pela própria vida, pelo próprio universo em sua existência. Por outras palavras, manifestação e criação de potencial criativo, um criando o outro continuamente. Isso é a base de qualquer transformação evolutiva, de qualquer nova criação. Difícil de compreender? Imagine um carro qualquer. Ele é resultado de experiência anterior que permitiu a sua criação. Essa experiência anterior é o potencial criativo que permitiu que viesse a existir tal carro. Esse potencial criativo é equivalente ao vácuo quântico, que é chamado de nada às vezes. O Baldi usou esse termo no lugar de éter também. Um nada que não é nada, mas tudo, pois é dele que tudo surge. Sim, inclusive o criador ou criadores do carro. Esse nada é enriquecido constantemente pela experiência individual e coletiva de tudo que existe no universo, pelo próprio universo. Potencial e forma são, pois, inseparáveis. Quando um carro é criado, ele tem potencial para ser vendido para jovens, velhos, para ser barato, caro, etc. Pense em uma forma qualquer e verá que é resultado de potencial criativo, e ela mesma tem potencial criativo para. Morte não existe. Isso significa que morte não existe. Ela é apenas fase do processo criativo a que chamamos vida. Se vida individual é fase de manifestação de potencial dentro do processo maior a que chamamos vida, morte individual é a sua fase contrária, de potenciação do que pode ser manifestado como vida, como nova vida individual. Assim, o vácuo quântico, ou nada, é depósito de toda experiência adquirida pela vida, por suas individuações, e é a partir dele que a vida, por meio das suas infinitas individuações, se manifesta como informações criativas de novas formas individuais de vida. Todo esse processo é o Deus de Ubaldi. Eu, porém, nada disso sabia naquela época e, por isso, continuava ateu. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela companhia. Espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem. Um grande beijo.